E que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus nos ajude a entender, compreender, guardar e assimilar essa palavra de Deus. Hoje, durante essa semana, nós vamos aprofundar um pouco mais o livro, de Jó. A gente vai aprofundar durante esses dias aí o livro de Jó. E o que trata o livro de Jó? O livro de Jó, ele está lá mais ou menos no meio da nossa Bíblia, e ele vem responder uma grande pergunta: por que que o justo sofre? Por que que o inocente sofre? Aquela pergunta que permanece até hoje: poxa vida, por que eu faço todas as coisas certinho, eu faço isso aqui, por que? Ou a pessoa, nossa, vê como aquela pessoa está sofrendo, ele é tão bom, ou seja, não merece passar por tudo isso. É isso que a gente comenta. Por que que o justo sofre? É o livro de Jó, vai responder, Muitas vezes a resposta vem em contra, Muitas vezes a resposta vem a gente brigando com Deus, culpando Deus. A gente confessa, e quantas pessoas se afastaram de Deus porque aconteceu talvez uma situação de perda na família, uma morte da família, enfim, por que Deus levou? Aí abandonam a fé, abandonam a igreja, a religião, enfim, culpando Deus pelo sofrimento que passa, como se Deus fosse o culpado da história. Não é. O livro de Jó, quer responder essa situação. Deus não é aquele que manda o sofrimento, mas é aquele que dá uma resposta diante do sofrimento. E qual é a grande resposta de Deus diante do sofrimento? A resposta é uma só. Qual é a posição de Deus diante do sofrimento? A resposta é a cruz de Jesus. Ali está a resposta. Ali está a resposta. A gente viu aqui, vamos entrar um pouquinho na leitura, para a gente assimilar ainda mais, ou seja, o Senhor então disse a Satanás, enfim, naquele tempo os filhos de Israel, o Senhor: de onde vens? Perguntou Deus a Satanás: de onde vem? Olha a resposta do danado, olha só a resposta que ele deu para Deus: eu venho de dar umas voltas pela terra. Adivinha onde é que o bichinho anda? Adivinha por onde ele anda? Eu venho de dar umas voltas pela terra. Ele está por aí, Ele está por aí, Às vezes a gente pensa que ele está lá fora, mas às vezes a gente traz junto. A gente é tão íntimo dele que a gente traz junto, A gente traz onde a gente vai, ele vai junto com a gente, porque a gente leva, na medida que a gente também está jogando no time dele sem perceber, muitas vezes, Ou por opção. Vem dar umas voltas. Aí o Senhor falou assim: você reparou a vida de Jó? Não existe na terra outro igual, é um homem íntegro, correto, olha só, teme a Deus e se afasta do mal, ou seja, o justo. Daí Satanás falou assim: eu já sei por quê, mas será que é por nada que ele não teme a Deus? Porventura não colocaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Tu abençoaste tudo que ele fez, e seus rebanhos cobrem toda a região, mas estende a mão e toca todos os seus bens, para ver se ele já não vai reagir. Eu garanto que ele te lançará maldições no roubo, ou seja, vai praguejar contra ti. Aí o Senhor falou assim para Satanás, assim: pois bem, a tradução aqui está um pouco leve, pois bem, de tudo que ele possui podes dispor, mas não estendas a mão contra ele, está isso aqui, mas não toque a sua alma, tradução real, não toque a sua alma, pode colocar, fazer tudo. E aí, a gente ouviu na leitura uma sucessão de desgraças. Os irmãos estavam todos fazendo uma festa na casa do irmão mais velho, e de repente para Jó só traziam desgraça. Olha, com esse estava lá, aconteceu essa desgraça, vem trazer para você. Com esse estava lá, aconteceu essa desgraça, vem trazer para você. Ou seja, uma sucessão de desgraças que começou a assolar a vida desse justo, desse homem de bem, E aí, essa novela, essa grande novela do livro de Jó, vem responder essa pergunta, ou seja, diante da dor, diante do sofrimento, diante da provação, diante de tudo aquilo que se passa, e pessoas passam, enfim, pessoas honestas, pessoas justas, passam por o que fazer, como responder, que posição, Aí o livro de Jó responde duas posições fundamentais. Primeiro,
não blasfemar contra Deus. Aqui termina o texto dizendo assim, ó, Jó raspou a sua cabeça, Jó fez isso, fez aquilo, né? Ou seja, ele rasgou o manto, raspou a cabeça, caiu por terra, prostrado, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou, como foi do agrado de Deus. Olha a sensibilidade de Jó, diante da interpretação, da ressignificação, diante da dor, do sofrimento que ele estava passando. O Senhor deu, o Senhor tirou, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá, como foi do agrado. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, minha gente, que coisa maravilhosa, diante daquilo que nos acontece, de uma situação adversa, de uma provação, de uma tribulação. Geralmente a gente está reclamando, murmurando, blasfemando, se revoltando contra Deus, perdendo a fé, trocando de igreja, de religião, enfim. O que Jó responde diante do sofrimento? Bendito seja Deus. Que coisa, que maturidade na fé. E aqui diz o texto, minha gente, diz o texto que Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus. Vão aparecer no decorrer do livro alguns amigos, até com boa intenção, mas aconselham: Jó blasfema, até a mulher de Jó meio destemperada, blasfema contra Deus, culpa a Deus. Jó, não, não e não. É isso que, diante do sofrimento, não perder a fé. Diga para aquela pessoa que está ao seu lado: eu sei que você passa por momentos difíceis, eu sei que você passa por momentos difíceis, mas não perca a fé, não perca a fé, não te revolte contra Deus, não deixe de louvar e agradecer a Deus diante da dor, do sofrimento. No final do livro, Jó vai ser recompensado, porque não foi capaz. A gente vai ver no decorrer da história, que Jó vai pegar uns cacos de telha, ele vai, é tanta, porque até lepra vem para ele vai se coçar com caco de telha, mas não blasfemou contra Deus. Sofrimento a gente passa, provações a gente passa, mas não perca a tua fé, não perca a tua fé. Louve a Deus, louve a Deus. Esse é o exercício, é assim que a gente honra a Deus, minha gente. Por que o inimigo aqui, o Satanás, ficou com raiva de Jó? Ficou com raiva porque Jó, com tudo aquilo que passou, e aí a gente tem a história do próprio Jesus, que é o modelo absoluto para todos nós. Ou seja, em nenhum momento, Pai, afasta de mim afasta de mim esse cálice, está demais o sofrimento, mas seja feita a tua vontade, seja feita. Oxalá nós tivéssemos a maturidade suficiente para, diante da dor, do sofrimento, a gente ressignificar tudo isso, mas jamais, jamais, como uma criança de colo, que eu vi lá a Melissa com o Joãozinho de colo. Ou seja, por mais que chore, por mais que esperneie, por mais que bata no pai e na mãe, assim como toda criança faz, mas no colo do pai, no colo da mãe. É assim que a gente tem que sentir, passar pelas tribulações sem deixar de estar no colo de Deus. Amém? Mas amém, amém.